A Deus por esse momento. Em primeiro lugar, eu quero louvar ao meu Deus. E eu creio que muitos aqui não me conhecem assim de vista, mas poucos são aqueles que conhecem a minha vida, a minha história. E eu queria, antes de trazer a palavra, a qual o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, eu queria compartilhar um pouco do meu testemunho com os meus irmãos. Tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, como tem sido a minha caminhada diante do Senhor. E esses dias antes de vir para cá, eu estava viajando para a Baixada, já faz quase um mês que eu estou viajando, fazendo um projeto missionário na Baixada. E adoeci, peguei essa gripe. E eu disse, Deus, faça a tua vontade na minha vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me trouxe essa noite aqui. Amém? Querido, para quem não me conhece, meu nome é Yolanda. Meu nome é Yolanda, sou casada. Louvo a Deus pela família que o Senhor me deu. Para quem não conhece, eu gostaria até que meu marido se levantasse, meu esposo maravilhoso. Meu amor, te levante para que as pessoas possam te conhecer, né? Deus me deu assim um marido maravilhoso, me deu 2 filhas lindas. E eu louvo a Deus pelo meu esposo, pelas minhas filhas. Pela uma família que caminha comigo num projeto árduo, não é fácil, né? E eu não tenho assim palavras para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. 2001, eu fiz ali a minha decisão. Na verdade, a gente sempre diz que eu aceitei Jesus, mas é o Senhor que nos aceita. E eu lembro que quando eu tomei essa decisão, o Senhor falou profundamente ao meu coração. E eu dizia, meu Deus, e agora? Se o meu marido não é evangélico, as minhas filhas não é, e como é que eu vou fazer? E o Senhor disse, eu te farei uma grande nação. E eu comecei a caminhar com o Senhor. E os dias foram se passando e a minha luta cada dia mais difícil ainda. E quando eu chegava em casa, eu fazia o culto doméstico. E às vezes um dizia assim, tinha uma dor de cabeça. A minha filha dizia, mãe, eu estou com sono. E eu disse, Senhor, eu não vou desistir. Eu vou perseverar. E aí elas começaram a vir para a igreja. A Rayane chegou nessa igreja, eu louvo a Deus pela vida de Priscila e Glaci, que foram professoras das minhas filhas. Até hoje ela guarda essas mulheres no fundo do coração dela, né, como referencial de Deus. Obrigada. Né? Então ali a minha filha conheceu a palavra do Senhor, mas ela dizia, mãe, eu não sei porquê, eu não consigo ainda ficar ali na igreja, e o tempo foi passando. E aí eu disse, Deus, eu espero em Ti. E aí ela foi para a igreja batista do Angelim, e eu disse, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí vim para cá, para esta igreja. Em 2001, eu cheguei aqui, teve o batismo, me batizei, fiz a profissão de fé. E os dias foram se passando. E eu fiquei muito dividida, porque eu queria acompanhar a minha filha. E eu não poderia deixar a minha filha ir sozinha. E aí eu disse, Senhor, cheguei aqui na igreja, olhava as pessoas, ninguém me dava atenção. Olhava assim para o pé das pessoas, todo mundo bem vestido. E eu olhava assim para mim, eu digo, mas meu Deus, será que eu vou ficar aqui? Sabe, eu me sentia assim tão pequena, eu não sei explicar para vocês. Não, tem alguma coisa errada. E o Senhor disse, filha, não são as tuas sandálias, não são tuas roupas, são minhas vestes de santidade. Eu te farei uma grande mulher no meio do meu povo. E eu lembro que eu me sentei no banco lá de trás, sempre eu gostando de ficar atrás dos bastidores. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. O que eu faço? Fui lá para o Angelim e comecei com a minha filha, mas o meu coração estava aqui. Eu sentia um vazio dentro de mim. Meu Deus, mas como eu gosto de estar ali com os meus irmãos. E Deus disse, tu não tem que ser vista por homens nem mulheres. Tu tem que ser vista por mim. E naquele momento eu disse, Deus, quebra a minha vida e me refaça novamente.
Me faça aquela mulher segundo o teu coração. E Deus foi trabalhando na minha vida. Querido, foi tão difícil. E um dia naquela igreja, quando eu cheguei ali, a pastora Rose chegou para mim. E no momento que ela ministrava, o Espírito Santo de Deus falou para ela, para que ela viesse até mim. Ela bateu no meu ombro e disse: tu serias a irmã e a mulher que ia caminhar nessa igreja comigo. Que atitude linda daquela pastora. Mas você não pode. Volta para a IPI. Deus tem um ministério naquele lugar para você. A tua luta vai ser árdua demais. Mas é lá que o Senhor te chama. E eu olhei para um lado e para o outro e disse: meu Deus, só o Senhor na minha vida. Estou louca, o que está acontecendo? E aí Deus foi trabalhando, querido, na minha vida. Deus foi moldando o meu coração. E o tempo foi se passando, minha filha já estava bem, sabe, já estava com as coleguinhas dela, os irmãos da igreja. Ela disse: mãe, a senhora pode ir, está tranquila e tal. Conversei com meu esposo. E aí elas ficaram lá. E o Senhor disse assim: aquele que me servir verdadeiramente é minha mãe, meu irmão, meu filho. E ali, querido, Deus foi trabalhando. E o tempo foi passando e eu não prestava mais atenção para o meu chinelo. Nem para a minha roupa. Porque o Senhor disse: as tuas vestes brancas é eu que te dou. Eu quero mudar o teu coração para que possa caminhar no ministério árduo. E aí Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo. E aí, eu sempre naquela luta, naquela dificuldade, passei por um momento muito difícil na minha vida, senti a cura de Deus sobre mim. E ia fazer uma cirurgia. E eu comecei a orar ao Senhor. O Senhor fez essa cirurgia na minha vida. Não foi preciso médico, porque Ele já deixou os médicos. Mas o Senhor ali me curou. E eu disse: Deus, eu sei que Tu não é Deus de troca. Mas a partir de hoje eu quero Te servir verdadeiramente. Não importa onde. Mas eu quero Te servir. Eu quero Te seguir. Querida, e aí começou minha caminhada árdua no Senhor. Ah, Tu vai me seguir? Pois então, te prepara. E Deus foi trabalhando, Deus foi me usando. E os dias se passavam, eu dizia: meu Deus, será que é o mesmo? Cada dia eu via diferença na minha vida. E ali, querido, Deus disse: agora eu te levantarei. E eu lembro que um dia eu estava sentada lá atrás e eu via o pastor aqui na frente. Eu disse: meu Deus, eu acho que eu nunca vou ali na frente, não. E Deus disse: ah, tu não sabes do que tu fala. Mas um dia, medo nenhum tu terás, quando eu te levar lá à frente, lá na frente. E o tempo foi se passando e Deus foi trabalhando na minha vida. Em 2002, eu perdi o meu pai, ele teve câncer, e eu passava na Aldenora Belo e eu virava o meu rosto. Eu disse: eu nunca vou entrar nesse lugar. E Deus disse: é aqui que tu vai começar o teu trabalho. E aí Deus foi trabalhando. Qual foi a minha estratégia, querido, para me chegar nesse lugar? Eu fiz 200 sacolinhas de bombom. Eu não tinha um carro para levar. E mais 50 sacolinhas de higiene. Prestobaba, sabonete, essas coisas. E a gente tem um amigo, ele nos emprestou o carro. Eu disse para ele: dava para tu emprestar teu carro para me levar essas coisas lá no hospital? Ele disse: eu empresto. E ali eu coloquei aquelas coisas ali e levei. Mas eu já tinha ganho a confiança das pessoas do hospital. Daqueles que limpam o hospital, sabe? Do faxineiro, até os médicos já estavam ganhando a confiança de cada um, para que eu pudesse entrar. Então ali foi uma porta de entrada, né? Ferramentas para que eu pudesse entrar e fazer a obra de Deus. E quando eu chegava aos leitos das pessoas, elas se sentiam bem. E um dia uma pessoa olhou para mim e falou assim: ei, você é crente? Aí eu: sou. Ela disse: você não te importa porque eu estou com o meu texto na mão? Eu disse: não. Ela disse: então eu já terminei de rezar, você pode ir orar por mim? Eu disse: oro sim. E ali eu disse: Deus, é aqui, Deus, tu tem algo para mim. Então, assim, às vezes eu me emociono porque só eu sei o que eu vivo ali, né?
E aí Deus foi trabalhando, trabalhando. Eu digo, meu Deus. E foi através daquelas sacolinhas, daqueles prestobarbas ali que a palavra de Deus entrou naquele lugar. E para honra e glória do Senhor Jesus, foi tão difícil para mim, querido, que eu disse, eu não posso mais olhar para trás. Eu não quero ser como a esposa de Ló. Eu quero ser aquilo que tu me escolheu. Queridos, e quando chegou um dia, a minha luta era tão grande ali dentro, que eu olhei para o céu e disse, Deus, por que tu me escolheu? Era tantas coisas que eu vi ali, tantas coisas, que eu disse, Deus, por que tu me escolheu? E veio uma criança, agarrou nas minhas costas e disse, tia, obrigada, porque tu está aqui. Mais à frente eu olhei uma mulher e ela disse, obrigada, porque eu continuo as quimioterapia, porque um dia eu conheci o Deus que tu serve. E esse Deus tem me trago cura. E eu olhei para o céu e disse, Deus me perdoa, eu não sei o que falo. Foi a resposta de Deus para a minha vida. E a minha vida continuou, querido. Dizer para vocês que são mais de 45 enfermarias que eu tenho que subir, UTIs que eu tenho que entrar. Mas quantas pessoas ali dentro foram ganhas para Jesus e já foi para a glória com o Senhor? Mas o Senhor disse, erga a tua cabeça. Porque eu não te disse que eu te faria uma grande nação? Não te preocupa com aquele que bate no teu ombro. Não te preocupa porque tu não precisa de aplauso. Eu disse, Deus, eu não quero aplauso. Toda honra, toda glória, Deus, seja dada para ti. Mas eu quero que a cada dia o Espírito Santo de Deus move a minha vida. Ainda que eu seja uma presbiteriana, o Senhor disse, não tenha medo de falar aquilo que eu mandar tu falar. Amém? Às vezes a gente se prende, querido, com medo. Deus não é Deus de medo. Deus é Deus de vitória. Querido, então Deus foi fazendo algo na minha vida. Deus foi trabalhando na minha vida como Ele tem trabalhado até hoje. E a obra do hospital não terminou. Hoje eu não trabalho só na Aldenorabella, eu trabalho em outros hospitais. E aí o Senhor disse, mas ainda não terminou. Aí vem a luta, novamente. E o Senhor disse, agora tem outra jornada para ti. 7 anos atrás, o Senhor me levantou para a Baixada. E eu lembro que debaixo de uma palmeira, eu disse, Deus, tu me trouxe para cá. Ele disse, foi. É aqui que tu vai começar outra jornada. Eu não te disse que eu te faria uma grande nação, mas eu já levantei multidões para estar contigo. Amém? E ali começou o meu trabalho. Eu disse, Deus, e agora? Como é que eu venho para cá? Não te preocupas. E o meu marido e as minhas filhas, aqui é o teu coração. E eu não tenho palavras para agradecer o Senhor de tudo aquilo que eu tenho na minha casa, que é a minha família tem sido o suporte, a base, o alicerce, para me ajudar a chegar onde Deus tem me enviado. Não é fácil. A luta é grande. Hoje são 5 povoados que a gente tem trabalhado. E vidas têm sido alcançadas. E através desse trabalho, qual é a estratégia que tem sido feita? Tem mães que não sabem ler. E aí os filhos vão e ler para a mãe. E eles começam a sentir fome da palavra. Querido, desse trabalho, tem um lugar chamado João Luiz. São 200 crianças. Já tem 40 pessoas ali naquele lugar que já receberam Jesus. Amém? Bom Lugar. Já tem 30 pessoas que já alcançaram, foram alcançados. Santaninha, 30 pessoas. São 50 famílias, 30 pessoas. O que eu tenho feito nesse lugar? Eu vou nesse lugar, eu preciso conhecer cada língua, cada povo, cada raça. Mas eu preciso ter estratégia para entrar nesse lugar. E eles são um povo que, nesses lugares, tem muitos tambores.
né? Esses tambores que eles falam de macumbaria. E sabe o que eles falam hoje? Hoje nós tocamos para Deus. E esses lugares têm sido alcançados. Mas porque um dia Deus me chamou. E Deus não me chamou sozinha. Deus me chamou com multidões para caminhar comigo. Às vezes as pessoas podem ver, poxa, mas Yolanda está aqui, ela vai para outro lugar. Não, eu vou onde Deus tem me chamado. Mas aqui em São Luís, a gente tem trabalhado com famílias. Famílias que têm sido alcançadas para Jesus. E eu sempre gosto de dizer, eu tenho essa semana eu lendo e eu tenho assim, me apaixonado na história dele, de Barnabé. Querido Barnabé, ele não era visto, tantos foram vistos. Eu creio que Paulo, Abraão, Moisés, mas Barnabé, ele sempre gostava ali estar atrás dos bastidores, ele sempre estava ali, mas era um encorajador. Deus tem me levantado uma encorajadora do Senhor, para levar a palavra dele. E talvez um dia, quando eu senti medo de sentar nesse púlpito, eu disse, Deus, eu não quero ser mulher de púlpito, seja púlpito fora. Que as pessoas não venham se preocupar, talvez com cada erro de português que eu vou falar. Mas que a palavra de Deus que vai ser ministrada essa noite, seja para engrandecer cada coração essa noite. Às vezes a gente se preocupa muito, querido, no que as pessoas vão falar. A gente tem que se preocupar é o que o Espírito Santo de Deus vai agir nas nossas vidas. A gente não tem que se preocupar com aquele irmão que vai bater no ombro da gente. Poxa, eu cheguei na igreja hoje, ninguém me olhou. Deus não quer que nós sejamos vistas por homens nem mulheres, mas que nós sejamos referencial de Deus. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me levantado dessa forma. Deus tem me levantado para caminhar no ministério árduo. Querido, eu ando 3 horas num sol quente. O meu protetor tem que ser de 55, por causa da minha pele. Eu disse, Deus, me ajude a caminhar, porque tem dia que você não aguenta. Tem dia que eu chego, que eu faço a visita no hospital, quando eu chego em casa eu não tenho como comer. Às vezes a minha roupa está suja. Deus tem me colocado em lugares que eu tenho trabalhado com pessoas que hoje se trata da hanseníase. Tempo atrás o Senhor me levou para o Hospital do Bonfim. Deus, por que tu me trouxeste nesse lugar? Porque tu vai encontrar pessoas com essa enfermidade. E ali eu conversando com os médicos, ele disse, eu vou te instruir, porque vai aparecer alguém nesses lugares e você vai ter que saber como agir com essas pessoas. Querida, essa última viagem que eu fiz, eu encontrei um jovem de 20 anos, querendo tirar sua própria vida, porque era isolado. E ninguém falava de Deus para ele. Mas nessa última viagem, ele foi ganho para Jesus. E é isso que Deus nos chama. É isso que o Senhor nos faz. É isso que o Senhor quer que façamos para Ele. E eu queria assim dizer para vocês. Quando a gente busca o Senhor verdadeiramente, a gente não tem que se preocupar nem com medo, mas a gente tem que se preocupar em dar um coração grato ao Senhor. E eu louvo a Deus por cada um de vocês. Eu louvo a Deus porque um dia Deus me colocou dentro desse lugar. Porque cada um aqui tem me ajudado. Com oração, financeiramente. E aqueles que estão lá fora. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Liseomar. Sabe? Que esse homem também está aqui, mas ele também me ajuda no meu ministério. Hoje tem juiz que compra os meus biscoitinhos para que esse projeto não pare. Querido, eu faço biscoito de 7 horas da manhã até 9 horas da noite. Para que eu possa alcançar dinheiro, para não faltar nada para essas pessoas. Eu tenho que bater na porta dos apartamentos para vender pão. E eu não tenho vergonha. Porque quando tu trabalha para Deus, com o coração faminto para Ele, tu não tem que te envergonhar. A gente não tem que se envergonhar.
E às vezes vocês me veem aqui, meu Deus, mas que coisa boa. Talvez muitas pessoas me veem, a Holanda tem uma vida maravilhosa. Eu tenho, porque Deus tem me suprido. Deus não tem deixado faltar nada para mim. Amém? Deus tem me dado tantas coisas, que eu digo, Deus, muito obrigada, Senhor. Talvez se eu tivesse esse salário tão alto, será que eu estaria fazendo as coisas para Deus como eu tenho feito? Eu não sei. Eu abri mão dos meus empregos, porque o Senhor disse, me obedeça. E vai fazer somente aquilo que eu te mandar. Eu digo, Deus, obrigada. Porque tu tem me escolhido. 2011, Deus me levou para dentro do seminário. Foram 4 anos. 23 anos eu estava fora de aula, eu tinha terminado os meus estudos, fazia 23 anos. E quando eu cheguei ali, querido, eu olhava para as pessoas. E antes de terminar o curso, talvez começando, alguém dizia, qual é a igreja que tu vai ficar? Eu disse, talvez lá dentro dos matos Deus vai me levar. Tu é doida. Eu quero o melhor templo para me pregar. Querido, Deus me supriu 4 anos naquele lugar. Não fiquei em nenhuma cadeira. Meu tutor era Laércio. Ele dizia, minha irmã, eu sou tutor. Mas eu não tenho nem o que dizer, porque só vejo coisas boas de ti naquele lugar. Eu tinha um professor, quase me mata, para me aprender grego. Eu chegava lá e quando eu chegava, já era me tremendo. Quando eu saía era assim, ó. E ele dizia 10 palavras em grego. Eu digo, ô meu pai, eu vou sair daqui, eu não aguento. Ia para debaixo da mangueira, chorava. E Deus disse, aguenta, porque eu te farei uma grande erudita nesse lugar. E eu lembro que, quando eu voltava de novo, ele dizia, já passou o medo? Eu disse, tu vai me matar. Mas antes de tu me matar, eu vou me embora. E eu lembro que certo dia eu estava com muita dor, querido. E eu disse, professor, eu quero ir para casa. Ele disse, não, tu não vai para casa. Termina a aula. Eu não terminou a aula. Muito arrogante, autossuficiente demais. E eu saí e fui chorar. Em seguida, aquele homem sentia a mesma dor onde eu estava sentindo. No outro dia, ele mandou todos os alunos se levantar e disse, olha para essa mulher aí, ó. Não se brigue com os ungidos de Deus. Eu duvidei dela. Passei a noite no hospital. E o tempo foi passando, eu fui orar pelaquela pessoa e Deus foi me dando amor por ele. Aquele homem, certo dia, levantou e disse, hoje tu não é minha aluna, tu é a minha professora. Porque o meu orgulho Deus tem quebrado. E tu tem me ensinado que é ter um coração de humildade. E ele foi lá na secretaria e disse para a coordenadora, a minha melhor aluna no seminário, de tantos anos que eu estou aqui, é essa irmã aqui. E não para minha glória, mas porque Deus tem me ensinado e tem me ensinado o que é viver e andar na presença do Senhor. E assim, irmão, Deus tem me ajudado a caminhar. E aí Deus me levanta na casa do soro. Sabe onde é a casa do soro? O HIV. Onde tem crianças e adultos. Lá também eu tenho ido. Tenho feito um trabalho lá também. E assim Deus tem me chamado. Esses últimos dias, para mim, foi difícil. Quando eu cheguei na casa daquele jovem, só tem 21 anos. Naquele dia ele queria tirar a sua própria vida. E ele olhou para mim e disse, irmã, hoje eu quero servir esse Deus que tu serve. Porque esse Deus que tu serve me trouxe esperança essa tarde. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele jovem está se tratando. Consegui trazer ele para cá para o hospital. E ele está se tratando. E são essas coisas, querido, que Deus tem nos chamado. A gente precisa caminhar. Eu fico triste hoje porque a gente tem visto que a igreja, eu fico imaginando que há tubo dentro de nós que nos impede de falar do Senhor, que nos impede, nos faz ter medo. Deus diz que nós não temos que ter medo. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. É isso que Deus tem nos chamado.
E esse projeto que Deus tem levantado na Baixada tem alcançado muitas vidas para Jesus. Sabe qual é o nosso sonho hoje, que é o sonho de Deus? É levantar uma biblioteca para aquelas crianças. Porque crianças que foram abusadas, hoje elas voltaram a sonhar. E o nome desse projeto, ela disse, tia, sabe como é o nome desse projeto? Aprender é viver. Uma criança de 8 anos disse para mim, o nome desse projeto vai ser Aprender é Viver. Porque a nossa mente precisa viver, tia. Querida, eu quero assim dizer para vocês essa noite, que multidões já se levantaram para estar conosco nesse projeto. A gente vive num lugar que não tem igreja. A gente prega debaixo das árvores. A gente ganhou um lugar 10 por 15. Irmã, vamos no mato, vamos tirar o pau, vamos fazer igreja. Para eles assim tudo é fácil, sabe? Querido, não é fácil. Mas o nome do Senhor tem sido glorificado nesse lugar, né? Então Deus tem nos levantado para isso. Deus tem nos chamado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Talvez poucos souberam que eu ia dar o meu testemunho hoje, né? Talvez eu queria uma igreja cheia. Eu quero uma igreja cheia. Não. Senhor, traga somente aqueles que o Senhor já preparou cada coração essa noite. O meu irmão Robson, quando ele orou por mim, eu pude sentir o próprio Espírito Santo de Deus falar aos seus lábios. Eu senti o Espírito de Deus falando comigo. E eu disse, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas. O Senhor, Ele sabe o que Ele tem para nossas vidas. Eu não quero ser vista por homens e nem mulheres. Mas que a face de Deus venha a ser vista através da minha vida. Porque um dia eu disse, Deus, quebra o meu orgulho. Quebra a minha autossuficiência. Para que não haja vaidade sobre mim. Mas que eu possa ter um coração simples como Jesus. Às vezes a gente se arruma todinha, né? Prepara um sermão. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo certinho. Porque vai ter tanta gente me observando, sabe? Talvez pessoas que vão ver quantos erros de português eu falei ali. Né? E o Senhor disse, não. Eu só quero o teu coração cheio do meu Espírito. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Meu irmão Laércio, quando ele me via, ele tinha medo. Ele disse, meu Deus, essa mulher só pode ser doida. Mas quando o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, eu dizia, meu irmão, tu precisa mudar. E Deus dizia, essa é a ousadia que eu tenho que te dar. Que eu já te dei. E eu digo uma coisa para vocês. Não tenha medo. Mas coloque Jesus à sua frente. E sabendo que Ele pode todas as coisas em nossas vidas. E eu louvo ao meu Deus. Porque todos os dias o Senhor tem me levantado. O Senhor tem me capacitado. O Senhor tem feito em mim uma erudita do Senhor. O Senhor me levou 4 anos no seminário. Não para me ser uma boa pregadora. Mas para que através dessas ferramentas viesse enriquecer o meu ministério. E aonde eu estou, o Senhor lá também está. E dentro desse trabalho de missão, nós temos realizado casamento, nós temos realizado 15 anos. Talvez pessoas que nem sonham. E uma dessas jovens olhou para mim. Esse último culto de 15 anos, ela olhou para mim e disse, tia, Deus é lindo, porque Ele realizou o meu sonho. Eu digo, então, toda a honra, toda a glória seja para Deus, não é para mim, é para Ele. Querido, pessoas que nem evangélicas são, mas têm ido na minha casa me ajudar. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora, né? No livro de Mateus. Mateus 12. Eu boto o vídeo depois, tá? Mateus 12, do 46 ao 50.
Querido, essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração, para que eu pudesse compartilhar um pouco com vocês. Eu sei que o tempo não é o nosso tempo, mas Deus é o Espírito Santo de Deus que age em nossas vidas, né? E eu queria abrir com vocês, compartilhar essa noite, que fala da família de Jesus. E eu coloquei algumas coisas ali, né? Que diz que falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém ele respondeu, ao que lhe trouxeram um aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão e minha irmã. Amém? E o que eu quero compartilhar com vocês essa noite sobre tudo isso, né? Deus é tão maravilhoso que eu fiquei assim imaginando. Meu Deus. Jesus, quando ele falava nesse texto, ele não estava diminuindo os seus laços familiares. Muito pelo contrário. Não estava dando importância. Jesus, ele não estava diminuindo a importância dos seus laços familiares. Não. Eu creio que quando Jesus ele estava ali pregando às multidões, e alguém trouxe esse aviso, e ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Querido, e qual tem sido a nossa escolha para que nós possamos ser mãe, pai e mãe de Jesus? Qual é a nossa escolha? De que forma a gente tem feito isso, né? Às vezes é fazendo algo que agrada a nós mesmos, né? Aquilo que nos satisfaz, e deixando de abrir mão para fazer a obra do Senhor. Por que eu digo isso para vocês? Porque é o que eu vivo. Não é fácil, é o que eu vivo. É quando até no dia do aniversário do meu casamento, meu marido abre a porta e eu chego no outro dia de viagem. Que eu queria ter esse dia com meu esposo. E Deus disse: não, tu está fazendo a minha obra. Porque eu te escolhi. Tu vai ter muitos dias. Mas aqui, a gente sabe que ele não estava diminuindo seus laços familiares. A gente sabe que o nosso irmão Laércio e Priscila trabalha com famílias, né? Hoje. E a gente sabe que a família é a família bendita do Senhor. Deus constituiu uma família, né? Deus constituiu a nossa família. Mas o que ele está falando aqui é a família espiritual. A família que nós precisamos cuidar, né? É quando ele diz que ele não estava sendo displicente quanto aos cuidados e delicadeza para com sua mãe ou outros membros da família. Muito pelo contrário. Aqui Jesus estava apresentando um novo tipo de comprometimento espiritual. Ele sabia que deveria dar prioridade, comprometimento à vontade do Pai. Não fazer sua própria vontade. Mas até onde vai a nossa vontade? Até onde vai nossas escolhas? Para fazer a vontade do Senhor. Até onde a gente vai abrir mão? Talvez é quando eu saio para fazer um trabalho desse. Às vezes eu não tenho dinheiro. Mas quando eu digo: Senhor, eu estou indo. Até as 10 horas da noite, Deus está chegando na minha casa a mantimento e me suprindo para viajar. Porque Ele sabe que eu estou fazendo a vontade dEle. E aí o Senhor nos chama para isso, nos alerta. Que nós precisamos fazer a vontade do Pai. E Ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Né? Pode passar. Ele estava fazendo a vontade do Pai. E aí a gente vê obedecer a Deus gera bênção. E quando tu obedece, né? E ele diz: até quando podemos fazer a vontade do Pai? Nem sempre fazemos a vontade do Pai. Às vezes nós somos muito egoístas, querido. Pensamos em nós mesmos. Pensamos em agradar nosso irmão. Não posso machucar meu irmão, não posso falar nada. Às vezes a gente quer colocar e idolatrar nossa família acima de Deus. Os nossos filhos, nosso esposo, nossas esposas. Não, mas é o Senhor. Ele não está dizendo que é para a gente abandonar nossa família. Mas Ele está dizendo: é eu que tenho que estar em primeiro lugar.
né? Então o Senhor, Ele nos alerta para isso. Temos colocado o Senhor à nossa frente, deixando o Espírito Santo de Deus agir até hoje, né? Aí Ele fala, né? Pode passar. E aí Ele vai falar a falta de paciência. A gente está observando aquela figura, né? Vocês estão observando. Às vezes a gente quer tudo para logo. Eu sempre gosto do Salmo de Isaías 40:31, que ele diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. A espera de Deus não é a nossa espera. Porque quando Deus nos permite nós esperarmos, é porque Ele quer tratar a nossa vida e o nosso coração. Talvez quanto tempo eu esperei para estar aqui hoje? Talvez eu já queria vir. E o Senhor disse, não, é o meu tempo, não é o teu tempo. Querido, eu não sei como está a tua vida, mas de uma coisa eu te digo essa noite, o Senhor. Espera no Senhor, porque Ele vai renovar tuas forças. E tu vai alcançar aquilo que Deus tem para ti. Mas que tu possa ter essa paciência. E quando a gente não tem paciência, a gente fica como aquele homem ali, ó. A gente quer destruir tudo que vem à nossa frente. Mas o melhor lugar é fazer a vontade do Senhor. Às vezes a gente, quando está passando por luta, a gente quer descarregar na nossa esposa, nas nossas filhas, nos nossos amigos. Mas o centro da vontade de quem é? É do Senhor. É colocar no centro da vontade de Deus, né? Então, a falta de paciência nos leva a impedirmos, esperarmos o Senhor fazer sua vontade em nós, né? E aí ele fala que a importância dos laços familiares, isso é tremendo, é muito importante, né? Nós precisamos ter esse afeto, cuidado com os nossos, mas com sabedoria. E às vezes a gente não tem essa sabedoria. E quando Jesus ele diz assim, deixa tua mãe, teus irmãos, as pessoas não entendem. Alguém já disse para mim, irmã, que Deus é esse que manda a gente deixar. Eu trabalho com pessoas assim, gente, quando eu vou para a Baixada. Irmã, eu li alguma coisa na Bíblia que diz, deixa teu pai e tua mãe. Mas que Deus é esse que manda eu deixar minha mãe e meu irmão? Porque não tem. Precisa entender por quê. E ele diz que nós precisamos entender que Deus, Ele não quer que façamos isso. Mas Ele quer que nós façamos a nossa escolha, mas que seja a escolha dEle. Ele nos deixou livre para escolhermos. Mas até onde a gente vai escolher? Qual é essa escolha? Para a gente ser mãe e irmão de Jesus. É abrindo mão de nós mesmos. Não é verdade? É abrindo mão, né? Mateus 10:37, ele diz, quem ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui ele não pede às mulheres que amem menos a sua família. No entanto, o relacionamento humano mais preciso não deve ser colocado acima e antes da lealdade do Senhor. Amém? Ele não está dizendo, não deixe de amar teu filho, mas que tu entendas que eu tenho que estar à tua frente, acima de todas as coisas, né? E aí a gente vai, pode passar, querido. A gente vai ver agora, ele vai falar sobre as prioridades. A importância dos laços familiares. Passa mesmo. Prioridades. A gente está vendo ali, ó. Né? Quais são as prioridades? Observe bem essa figura. Quais são as prioridades? Do comprometimento de fazer a vontade do Senhor. Agradamos o mundo? Desagradamos a Deus? Às vezes tem coisas que a gente não sabe dizer não quando desagradamos ao Senhor. Porque a gente não quer ofender quem está perto de nós. E a gente precisa ter a ousadia de Deus. Sabedoria de Deus. Para dizer, eu não vou fazer. Eu digo porque eu tenho feito isso, querido. Às vezes eu olho para alguém e digo, eu não posso fazer. Eu não posso desagradar o meu Deus. E Deus, Ele se alegra em nós. Às vezes a gente diz, eu sou crente. Eu sempre digo, a gente é cristão. Por quê? Como tem sido nós como crente sendo referencial de Deus? Deus tem chorado. Porque a gente não tem aberto mão. A gente não tem deixado a face de Deus ser vista em nós. Talvez se eu não obedecesse ao Senhor, eu não estaria aqui na IPI. Eu estava fazendo a minha vontade. Querido, eu quero dizer uma coisa para vocês. 3 igrejas já me convidaram e colocaram salário altos para mim sair daqui. E eu disse não, porque eu obedeço o meu Deus. Ele que vai saber o dia e a hora
que eu vou ficar ou que eu não vou ficar. E eu não posso desagradar o meu Deus. E à frente daquilo que Deus ainda não me autorizou. Teve um pastor de uma igreja que disse, tu seria a pessoa que eu queria estar me acompanhando. Eu disse, não estou à venda. Querido, eu não estou à venda. Não estou sendo leiloada. E eu me entristeço. Porque às vezes a palavra de Deus tem sido comércio. O evangelho, né? Tem sido trabalhado dessa forma. E Deus, ele não se alegra com isso. E a gente vai ver agora que ele vai falar também sobre o compromisso. A gente está vendo ali 2 alianças, né? E a gente sabe que eu sempre costumo dizer que é um compromisso. O noivo, quando ele espera a sua noiva, às vezes ele passa mais de um ano. Talvez aqueles que podem comprar logo a sua aliança, aqueles que não podem, fica... Eu, pelo menos, meu irmão, eu passei muito tempo para pagar minha aliança, porque eu não tinha condições de comprar logo. Né? E a gente fica naquela coisa, naquela ansiedade. Mas o que eu quero dizer essa noite, que o nosso compromisso é com o nosso noivo também. Né? É não quebrar a nossa aliança com o Senhor, mas saber que há um compromisso com o nosso Deus. Né? Aquele noivo que um dia vem buscar a sua noiva. E como tem sido esse compromisso? Trabalhar com Deus com excelência. Abrir mão de nós mesmos. Nos comprometermos na obra com amor e dedicação. Não olhar para trás. Né? Não ver as circunstâncias. Mas saber que nós somos compromissados a cada dia no Senhor. Não relaxadamente, mas com dedicação. Que a gente não venha a temer. Ele diz que Mateus 16, 24, Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. E quantas vezes nós temos tomado essa cruz? Negado. Porque Ele tem nos ajudado a carregar essa cruz. Né? E a gente sabe que Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus tem me ensinado a cada dia. E Ele diz uma coisa muito importante. Eu estava lendo um livro, que esse livro, ele é de um pastor chamado Rick Warren. Eu não sei se alguém já... E ele diz que, um dos seus artigos, ele diz que o sucesso do ministério depende largamente de um envolvimento de uma equipe forte com um senso profundo do espírito de equipe. E Deus me levantou numa liderança forte, encorajadora, para caminhar com uma equipe que eu caminho, os irmãos amados que caminham comigo, que tem me ajudado a caminhar. Sem eles, talvez eu não teria tanto como eu tenho hoje, porque eles caminham comigo. E às vezes a gente quer fazer as coisas sozinha, porque eu posso, porque eu vou fazer, e não deixa Deus agir, o Espírito Santo de Deus agir à frente. Mas nós precisamos entender que Barnabé, ele ficava sempre por trás dos bastidores, mas ele fazia algo a cada dia que agradava o coração de Deus. Amém? O livro de Hernanes Dias Lopes, eu gosto muito, ele diz, pastor a pastor esse livro, a liderança não é um posto de privilégio, mas uma plataforma de serviço. O líder não é aquele que fala mais alto, mas é aquele que conquista o coração de todo, pelo exemplo, e serve o liderado com amor. Eu gosto muito desse artigo dele. Porque é o que Deus tem me ensinado, ser uma liderança que caminha com humildade, com dedicação. Eu não estou dizendo aqui que eu sou, sabe, eu não tenho meus erros, as minhas falhas. Mas o Senhor tem me ensinado que no momento que eu erro, Ele me faz me colocar diante dEle e me humilhar. É isso que agrada o coração de Deus. Né? Então, onde Deus tem me levado, no meio de muitas pessoas que estão necessitadas. Mas eu sempre digo que os mais necessitados são aqueles que estão com o coração longe de Deus. Amém, igreja? Esse é o necessitado. Às vezes as pessoas se acham talvez grande demais. Eu tenho muito dinheiro, eu posso todas as coisas. Mas Deus diz que essa pessoa se torna pobre de espírito.
porque não tem deixado Deus agir à sua frente. E é isso que Deus nos chama. Que nós precisamos, quantas vezes, a nossa posição de destaque, de realizar uma obra, às vezes a gente quer que seja notada por todos. Mas não é preciso ser notada por todos. É preciso que todos vejam como nós temos caminhado para Deus. De forma com excelência para o Senhor. Né? Não importa que tu esteja atrás dos bastidores, mas que tu esteja alegrando o coração de Deus. Faça isso. Porque é isso que Deus tem me ensinado. A caminhar. A ser igreja. Eu levo o nome da minha igreja. Que eu sempre digo que Deus, quando Ele nos chamar, tu estava na presbiteriana, tu estava na batista? Não, eu sempre honro. Sabe por quê? Porque tu está honrando ao Senhor. E eu creio que vocês não têm ido comigo. Mas eu creio que vocês têm orado por mim. Sabe por que eu tenho caminhado rapidamente? Porque eu estou envelhecendo. E um dia os meus pés não vão mais chegar onde tem chegado. Mas o meu grito sempre vai chegar. Com a força de Deus. É isso que Deus quer. E eu louvo a Deus por esse momento. Eu sei que o horário já chegou, né? Já passei do horário. Mas eu queria passar um vídeo para vocês, né? E trouxe algo assim de algo que aconteceu comigo no hospital. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria logo passar o vídeo para vocês vermos nessa noite. E queria agradecer em nome de Jesus. Que a nossa escolha não seja nossa, seja a escolha do Senhor. Que quando alguém vier para nós, talvez dizer algo do nosso irmão, que a gente ore por ele. Que a gente diga, vamos orar junto, para que tu seja mãe e filha do Senhor. Porque isso nos torna a ficar longe do Senhor. Quando alguém vem te perseguir, ora por ele. Porque isso vai fazer você ser mãe e filha do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E nesse momento eu quero passar o vídeo, né, para a igreja, para que ela possa estar compartilhando aquilo que tem sido feito esse trabalho. E se der tempo, eu queria só ler para encerrar, não sei se vai dar, alguma palavra de alguma mulher lá do hospital. E ela disse que um dia ela partiria com o Senhor. Mas ela queria que um dia eu pudesse ler aquilo que ela mandou eu escrever no leito da sua morte de partir para a glória com o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ver o vídeo. Esse vídeo é